Primeiro tema da pauta já é uma polêmica nacional. É aquela decisão do ministro Toffoli anulando o acordo de leniência com a Odebrecht. Vamos lá. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, que é o Ministério Público Federal, Ubiratã Caseta, afirmou que o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal ignorou os documentos que já estavam nos autos do processo ao anular provas do acordo de leniência da Odebrecht. Caseta disse que as informações de que em 2016 procuradores da Lava Jato solicitaram um acordo de cooperação internacional para saber sobre possível pagamento de propina pelo Odebrecht no exterior já estava no processo. Ainda de acordo com o procurador, esses danos não seriam do DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério da Justiça, mas da Corregedoria do Ministério Público Federal. Bom, Cristiano Vilela, você consegue explicar esse imbróglio sem juridiquês e de uma maneira simples para que todas as pessoas entendam? Tinha que ser pedido a cooperação com documentos que estavam na Suíça, tinha que ser pedido pelo Ministério Público daqui do Brasil, federal, é crime federal, para o Ministério Público Federal lá da Suíça. E, segundo o STF disse, o acordo de leniência de cooperação foi anulado porque os documentos não chegaram por meio de um acordo. Agora os procuradores estão dizendo que a autorização já estava lá. Você pode dar um panorama para a pessoa entender isso aqui? Tinha que anular ou não tinha que anular? Olha, Capês, uma boa tarde a você, boa tarde aos amigos aqui da mesa e boa tarde a todos que acompanham Linha de Frente. Esse é o tipo de miudeza jurídica que muitas vezes nós que somos do meio discutimos, debatemos, sabemos a importância de algumas formalidades, mas que é muito difícil transmitir isso para a sociedade. O fato é que essa anulação, ela não vem especificamente disso. É uma anulação e o voto, quando se analisa o voto como um todo, é uma anulação, se coloca uma série de nulidades que são alegadas para a própria operação Lava Jato como um todo. E é justamente esse que é o âmago da questão. Ora, como é que o Judiciário brasileiro, especificamente o Supremo Tribunal Federal, que chancelou a Lava Jato por tantos anos, numa hora, num determinado momento, vai e diz que está tudo errado? Como pode ser feito todo aquele discurso, e um discurso forte, falando em pau de arara, falando em tortura, uma série de elementos, e no dia seguinte nós temos um acordo de delação premiada que é fechado no mesmo formato que se fazia na Lava Jato pelo mesmo tribunal que criticou no dia anterior. É uma coisa totalmente ilógica, é muito difícil transmitir isso para a sociedade e aos poucos o judiciário... Você está dizendo que o acordo de delação do Mauro Cid seguiu os mesmos critérios criticados pelo Supremo para os acordos de colaboração na Lava Jato, é isso? Exatamente. Vejamos que o Mauro Cid ficou 4 meses numa prisão preventiva que não se justificava. Aliás, Capês, você muito bem esses dias deu uma aula aqui no Linha de Frente, analisando ponto por ponto quais são os pontos que justificam a prisão preventiva. E nenhum deles estão presentes na situação do tenente-coronel Cid. Ora, nós temos uma prisão preventiva que veio no sentido de dar base, de dar fundamentação, de dar início a uma delação premiada. Ora, isso é justamente o que foi rechaçado nessa decisão do ministro Dias Toffoli e é o que já foi criticado em outras decisões do Supremo, inclusive do ministro Gilmar Mendes, que até já foi também ao ar recentemente aqui no Linha de Frente. Então, é tudo isso que faz com que a sociedade não entenda. Por que é que pode de um lado, por que não pode do outro? Será que a Lava Jato acabou mesmo ou será que a Lava Jato apenas mudou de lado? É esse questionamento, essa pergunta que não quer calar. Daniela Alves, vamos falar da Lava Jato 2, que agora que são os mesmos métodos que foram criticados. Tem muita gente que está respondendo, presa ao processo sem que estejam presentes os requisitos da prisão preventiva. Como é que você vê o fato de, durante muito tempo, a Justiça ter dito que a Justiça Federal do Paraná, onde estava o juiz Sérgio Moro, tinha competência, sim, legal para julgar os casos. E agora não tem mais.
Você acha que, ao sabor dos fatos, muitas vezes a mídia e a imprensa podem forçar ou induzir uma determinada posição da justiça? Bom, uma boa tarde, querido Capês, uma boa tarde a todos os maravilhosos aqui presentes na bancada de hoje e uma boa tarde também a toda a audiência da Jovem Pan. Bom, Capês, sem dúvida nenhuma, a imprensa ela tem este papel de pressionar, né? E alguns meios de comunicação têm o seu viés e acabam defendendo este viés. Agora, com relação a esta decisão do Toffoli, que me parece que ele não vai revê-la, eu tenho algumas dúvidas, né, e questionamentos também de caráter técnico. Ora, o porquê uma cooperação jurídica internacional precisa passar pelo Ministério da Justiça? Isso não faz sentido para mim, até porque nós estávamos falando de uma operação, né, que é a Operação Lava Jato, que envolvia casos de corrupção entre empresa privada e governo. Ora, então você tem uma cooperação jurídica internacional ter que passar por um procedimento político ao invés de estabelecer os instrumentos de cooperação jurídica ponta a ponta. Este já é um ponto e uma falha que eu vejo institucional e de procedimentos. Ou seja, já o sistema ele é feito para que os casos de corrupção eles não sejam descobertos. E se forem descobertos, eles possam ser anulados ao longo do tempo. Ou seja, nós precisamos rever e criticar os instrumentos e a estrutura que está imposta. Porque não é possível que a gente tenha de aceitar que a estrutura tal qual ela é apresentada hoje, nós não possamos criticar. Não, porque aí está o problema. Cooperação jurídica internacional tem de ser feito de um órgão ponta a ponta, não tem de passar por um órgão político. Carol Curimbaba, dizem aqui, pelo menos está na internet à disposição, que a Lava Jato apurou 125 bilhões. Toda vez que eu falo nessas cifras é bi, não é milhões. 125 bilhões foi o custo da corrupção. Somente a Petrobras teve um prejuízo de 25 bilhões. E 6 bilhões retornaram ao patrimônio dela apenas. Teve diretor da Petrobras que devolveu 300, aí foi milhões, porque eram só 300 milhões de reais que ele devolveu. Imagina o que deve estar escondido. Agora, diante de tudo isso que se anulou, olha o gasto enorme com o funcionamento da justiça. Exato. Todo o tempo que foi dispensado, processos que ficaram aguardando enquanto essa apuração ia adiante. E o Supremo Tribunal Federal autorizando, dizendo que estava ok, ratificando, em algumas coisas ratificando o que não devia ratificar. E agora vem e tudo começa a ser anulado. Você acha que daqui a pouco as empresas vão entrar com uma ação contra a União? Porque a União tem responsabilidade objetiva pelos atos dos seus agentes e das suas autoridades. Então, quer dizer, eles foram acusados de ter roubado 125 bi dos cofres da União. E agora, como a operação foi anulada, eles ficaram presos e depois se descobriu que aquilo tinha que se anular ou se determinou a nulidade. Eles podem entrar agora contra a União e pedir mais 125 bi de indenização? Pobre brasileiro. Pobre brasileiro, hein, Capês? Boa tarde meus colegas e a vocês que nos acompanham. Pela lógica do raciocínio, sim, a partir do momento que é dado inválido tudo aquilo que aconteceu, elas podem entrar com uma ação até por danos materiais que tiveram ali, porque de fato as empresas foram destruídas. Eu sou muito crítica à Operação Lava Jato, falo que várias vezes que eu passei a me interessar mais pela política nesse momento de clamor populacional da Lava Jato, que a gente viu finalmente uma luz no fim do túnel contra a corrupção, mas também depois que a gente foi percebendo os desmandos de alguns líderes, tanto da Lava Jato quanto de juízes, não são todos, é importante dizer que a grande corporação queria atuar contra a corrupção, mas alguns líderes ali tinham um projeto político à parte, e também comecei a ter meus pontos críticos à operação em alguns pontos e em alguns excessos. Mas nesse ponto específico aqui de anulação dessas delações, eu vejo muito mais como ego. Eu acho que essa palavrinha, se não tivesse essa palavrinha no meio das relações, principalmente políticas, o nosso Brasil estaria resolvido. Eu senti que a anulação das provas foi uma ação de ego de Toffoli, por quê? Pelo que eu entendi.
ele fez um discurso contra toda a operação, tirando tudo que de bom também a operação trouxe para o país. Ele aproveitou para fazer uma baita de uma novela ali em cima da sua decisão, uma decisão monocrática. E depois, quando a informação de que havia o tal documento de cooperação com a Suíça, ela veio à tona e foi o principal argumento utilizado para ele tomar a decisão dele, que não havia essa cooperação entre Brasil e Suíça, ele falou, não, mas esse documento veio tantos meses depois que eles utilizaram as informações, enfim, tem toda uma manobra temporal ali e falou, não vou tirar a minha decisão. Ou seja, mais um movimento, eu entendo, eu enxergo também de ego acima de qualquer coisa e que passa para a população brasileira. É importante a gente falar isso também, que as decisões jurídicas, ela tem que ser, claro, embasadas na Constituição, mas passa também uma sensação de que o crime compensa, ou seja, agora a próxima parte da novela é o quê? As empresas pedirem esse dinheiro de volta e quem paga vai ser o povo. Imagina se isso acontecer, Capês. Nicoli, tá assustado com tudo que está acontecendo no Brasil? Demais, né? Aliás, primeiro, boa tarde a todos que estão aqui na mesa, os telespectadores. Mas eu não temo apenas que as empresas envolvidas, sobretudo as empreiteiras, peçam indenização para o Estado em função da anulação desses processos, mas também políticos, né, que ficaram presos. Desde o Lula, passando pelo Cabral, enfim, o Eduardo Cunha. É a festa. Enfim, vai ser a festa do caqui, literalmente, né? Mas tem um detalhe que também a gente não pode esquecer, porque se talvez tivesse sido um outro ministro do STF que tivesse dado a decisão, talvez com exceção do Zanin, mas o Toffoli, a gente não pode esquecer disso, ele foi advogado do PT também, né? No final do século passado e no início desse século também, inclusive, salvo engano, defendendo, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, políticos que se envolveram naquele caso do mensalão, né? Salvo engano, ele fez a defesa de alguns membros do PT. Então, de fato, é uma decisão que tem um cunho mais político do que técnico, havendo, de fato, esse papel, né, esse documento revelando a cooperação entre Brasil e Suíça, enfim... Agora, Nicoli, nós estamos falando que a Lava Jato deu um prejuízo de 125 bilhões de reais, que só um diretor, Pedro Barusco, devolveu mais de 300 milhões de reais. Mas o negócio, o lance, a obsessão é o presente.